Olá, meu irmão, minha irmã. Nós falamos na influência que os espíritos têm em nossos pensamentos e poder penetrar nos nossos pensamentos. Isso é uma realidade que nós não podemos negar. Não é preciso ser espírita para ter esse conhecimento. Desde tempos remotos, todos nós, quando crianças, ouvimos falar dos nossos pais, dos nossos avós, de outras pessoas na rua, dessa influência que os espíritos têm de penetrar os nossos pensamentos. E daí então temos a influência dos bons que nos orientam para o bem e temos dos maus que nos orientam para o mal. E torna-se realmente uma situação onde nós, pelo uso do nosso livre-arbítrio, é que iremos decidir qual o caminho seguir, qual a orientação seguir. Por isso que nós trazemos essas orientações, porque falamos às vezes de consolo, falamos da paz, da harmonia, coisas que agradam, que confortam, mas precisamos falar de uma realidade que às vezes nós esquecemos e também sentirmos a nossa grande responsabilidade no mundo, de não acharmos que as coisas acontecem ao acaso ou que nós só temos a responsabilidade de vivermos, de estudarmos, de casarmos, de constituirmos família. Não. Nós temos a responsabilidade de progredir e o progresso vem daquele conhecimento que nós temos também a respeito de nós, a respeito da vida. Por isso que trouxemos hoje do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, da parte segunda, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E vamos ver hoje sobre a intervenção dos espíritos em nossos pensamentos, começando pela pergunta 466, aliás, que Allan Kardec pergunta: por que permite Deus que os espíritos nos excitem ao mal? Ora, nós falamos que os espíritos nos excitam ao bem e outros ao mal. Agora, por que ele permite que esses nos excitem ao mal? E a resposta dada foi a seguinte: os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí passares pelas provas do mal para chegares ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho, desde que sobre ti atuam influências más, é que as atraís, desejando o mal, porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar do mal, logo que desejes praticá-lo. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciar para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. Ou seja, nós não estamos simplesmente como que abandonados sob a influência dos espíritos negativos, porque temos também o auxílio dos bons, que tentam nos persuadir a fazer o bem, e nós, algumas vezes, pelas nossas próprias imperfeições e pelos nossos desejos íntimos, nós sintonizamos com aqueles que nos incitam a pensamentos que não são adequados mais para nós, na condição que nos encontramos, que precisamos melhorar o nosso padrão vibratório, consequentemente, os nossos pensamentos, os nossos desejos. Daí então a nossa grande responsabilidade. Pelo uso do livre-arbítrio, nós teremos méritos nas nossas conquistas e não podemos lamentar as nossas derrotas. Vamos então também aqui à questão 467. Ele pergunta: pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Então a resposta dada: pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Quer dizer, está em nossas mãos sermos vítimas das influências negativas ou não. Porque se eles se associam a nós pelos nossos pensamentos, se há uma questão de afinidade nos desejos, se aquilo que eles realmente nos incitam, aquilo que eles realmente nos transmitem, só é aceito por nós quando nos agrada, então nós não podemos de maneira nenhuma reclamar nem responsabilizar Deus pelas nossas quedas. Vamos realmente ser conscientes de que somos espíritos, que somos inteligentes, temos um livre-arbítrio e temos as condições propícias para realmente modificar o nosso comportamento, os nossos pensamentos.
escolhendo o tipo de companhia espiritual que nós realmente desejamos. Aí então, para finalizar, a pergunta 469, por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Já que pode acontecer essa influência, por que meio nós podemos neutralizar essas influências dos espíritos negativos, dos espíritos maus? Resposta: praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões más. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. É essa a razão porque Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, meus irmãos, vejam bem como é interessante. Quem realmente queira se eximir da influência dos maus espíritos tem que mudar o seu pensamento, tem que modificar sua maneira de pensar, tem que realmente melhorar os seus desejos, porque na verdade não existe uma mágica, não existe um poder incontrolável de nossa parte da influência dos espíritos. Nós podemos muito bem nos eximir dessas influências quando alteramos o nosso padrão vibratório. É uma questão de sintonia. Se aqui nós estivéssemos transmitindo para vocês essa mensagem através de uma rádio com uma determinada frequência, vocês simplesmente escutariam, estariam realmente ouvindo, se colocasse o seu rádio na faixa necessária, na faixa de frequência igual. Mas se o programa tivesse ruim, se você não estivesse gostando da mensagem, era muito fácil de sair. Era só mudar a frequência e ficaria, simplesmente sintonizaria com outra rádio e não esta. Então, da mesma maneira, com relação aos nossos pensamentos, mudemos a faixa de vibração e nós estaremos realmente isentos da influência dos espíritos maus quando pensamos no bem. Fica para a nossa reflexão. Muita paz. Que Deus nos abençoe.